Boa tarde, pessoal. Boa tarde, estamos entrando ao vivo aqui. Colocando uma musiquinha. Boa tarde. Boa tarde, pessoal. Sejam bem-vindos. Vou colocar nosso tema aqui. A gente vai falar sobre puerpério hoje. Com a Maíra, doulas de adoção. Deixa o pessoal chegar, tá bom? Puerpério da bicicleta. Puerpério na adoção. Eita! Sejam bem-vindos, Márcia, Vilma, Fabi, Ana Carolina. Olá, adorei o tema. Que bom, Ana Carolina. Eu nunca entendi. A gente aproveita para cantar um pouquinho enquanto o pessoal tá chegando, enquanto minha convidada chega. Deixa eu ver se já chegou. Ainda não. Quando eu te conheci. E aí, me contem, tem alguém aqui que é a primeira vez aqui na nossa live sobre adoção? E puerpério, gravidez do coração. Me contem de onde vocês são. Deixa eu ver onde é que está a Maíra. Vou mandar uma mensagem para ela. Maternidade do coração. Seja bem-vinda. Gente, se vocês tiverem dúvidas já sobre o puerpério e quiserem usar a caixinha aqui, ó, já usem a caixinha aqui. Daqui a pouco eu vou me apresentar. Não sei se tem alguém aqui que tá a primeira vez aqui, que tá chegando agora. Esperei por isso o dia todo. Que bacana. Vamos lá, que tema ótimo. Muito bom, gente. Oi, sou do Rio Grande do Sul. Legal. Ana Carolina, eu já te seguia porque é uma temática que me interesso de estudar, mas não tinha visto live ainda. Legal, Ana Carolina. O meu curso também é para psicólogos, o curso de adoção. Quem não conhece o meu curso ainda, vai lá no link da bio e você consegue acessar o curso gratuito e o curso completo, Caminhos para uma Adoção Consciente, que vai desde a pré-adoção até o pós-adoção. Tá bom? Tá com preço especial agora. Já estou aqui. Ah, entrou. Entrou, muito bem. Minha convidada entrou, gente. Vamos esperar minha convidada. Consegui! Olá! Tudo bem, Maíra? Seja bem-vinda. Oi, tá. Eu fui lá no WhatsApp. Ai, meu celular deu problema, reiniciei tudo. Geralmente eu sou pontual, assim, é 5 horas, então, às 5 horas eu tô entrando. Falei, deixa eu até mandar mensagem e saber se tá tudo bem, porque o Instagram não tá entrando. Tô chegando. Boa tarde. Boa tarde, seja muito, muito bem-vinda aqui. Obrigada. No canal. Faz tempo que a gente tá pra marcar alguma coisa junto. Faz mesmo, tô muito feliz que deu certo. Obrigada pelo convite. Imagina, eu vou me apresentar para quem é novo, que tá chegando, acho que tem Sim. pessoal aí que tá vindo do seu canal também. E aí depois peço para você se apresentar. Então, sou Tatiana Ferrato, sou psicóloga clínica, orientadora de pais, sou mãe do Theo e do Noah.
são gêmeos, mas não vieram pela adoção. Todo mundo me pergunta isso, né? Mas tiveram que ser adotados por mim também. O Theo tem uma deficiência, é uma criança típica, tem uma síndrome rara. E eu comecei a estudar adoção lá em 2012, ainda na faculdade, me apaixonei pelo tema e segui aí o meu caminho, agora atrelando a adoção e a educação não violenta, que são as coisas que eu acredito. E sigo aqui, então, nos cursos da vida e orientando os atendimentos, mesmo na pandemia aí, seguimos nos atendimentos online, né, Maíra? Agora o espaço é seu, ser presente. Conta um pouquinho pra gente como é que nasceu, se puder, o Doulas de Adoção aí. Claro. Eu sou Maíra Aiello, sou psicóloga, sou arteterapeuta, especialista então em recursos expressivos como recurso terapêutico. Também trabalho com coaching para mulheres e sou doula de adoção. Sou mãe da Maria Vitória, que chegou há quase 2 anos pela via da adoção. E desde que eu mergulhei no mundo da adoção, né, para começar a buscar minhas motivações para adoção, começar a estudar, para isso ser uma escolha da nossa família, eu já fui tomada, né, por esse tema. Inclusive, eu fiz o seu curso de Caminhos Conscientes, né, para parentalidade, para adoção, que foi o nosso curso preparatório. Faz o quê? Mais de 4, acho que faz uns 4 anos. Acho que foi primeiro ou na segunda turma, né? Aham, que E, foi. e Caminhos para Adoção Consciente. E foi maravilhoso, assim, me trouxe esclarecimento de muita coisa, porque eu sempre quis muito estudar e buscar como que isso se encaixava, né, como o nosso projeto de vida, nosso projeto de parentalidade, meu e do meu companheiro. E aí eu falo, né, que eu fui picada pelo bichinho da adoção. Nesse processo eu conheci a Mari. A Mari é minha parceira nas doulas de adoção. Juntas a gente criou esse projeto. A Mari, ela é filha por adoção e ela é doula de adoção lá nos Estados Unidos. Esse trabalho da doula de adoção, ele tem nos Estados Unidos e na Europa, mas ele tem um outro modelo, porque nesses outros países a adoção não é pela via fórum legal como aqui no Brasil. É uma via por agência, direto, tem a conexão muitas vezes da família biológica com a família adotiva. E aí, eu sempre questionava a Mari. Eu falei, Mari, eu trabalho num espaço de maternidade como psicóloga chamado Comadre, no Tatuapé, pertinho de você. E lá eu dou formação para doulas e para famílias, né? Que estão no ciclo gravídico puerperal, gestando, né? No processo do parto e no pós-parto. E aí eu sempre falei, eu quero uma doula, eu quero uma doula. E aí, quando então eu estava no processo da adoção, eu falei, cadê a minha doula? E aí eu busquei a Mari, que eu encontrei uma entrevista que ela comentou isso, né? Falou da adoção, falou das doulas de adoção. E aí então começou o nosso processo de planejar como seria a adaptação dessa metodologia das doulas de adoção nos Estados Unidos, que ela se formou, aqui para os moldes do Brasil. E aí, então, há quase 4 anos, a gente começou a idealizar esse trabalho. Mas Né? ela já Tanto por ganhou pela sua adoção, foi isso? de forma distante, né? Porque ela também não tinha conhecimento do processo da adoção daqui do Brasil. Então, ela entrou com esse olhar da doula de adoção dos Estados Unidos e eu entrei com esse olhar de mãe na fila, né? De futura mãe, pretendente e psicóloga aí, né? Como eu atuo com doulas. Então, a gente fez esse casamento, a gente criou essa metodologia. E a gente está muito feliz, né? 1 ano de doulas de adoção, a gente fez agora, em abril. Né? A gente entendeu que né, dentro da atuação da doula, além do acompanhamento às famílias, a gente precisava também ter uma capacitação de outras doulas, porque hoje a gente sabe, são 46 mil famílias habilitadas no cadastro, né? E a gente falou em 4 mãozinhas, não vai ser possível. Então a gente teve a primeira formação de doulas de adoção do Brasil em janeiro desse ano. Então 23 doulas de adoção se formaram e estão em processo de certificação, e junto com isso os atendimentos acontecendo das famílias em diversos estágios do processo, né? Desde quem está pensando em adotar, né? Tá trilhando esse caminho de adoção, até quem já está habilitado, quem já adotou, né? E os filhos por adoção também, que os filhos também nos procuram, até por essa conexão com a Mari, né? Da história de vida dela, e que ela fala disso de uma forma muito incrível, né? E muito aberta e muito saudável. Então a gente também auxilia os filhos por adoção a entrar em contato com isso, né? Com a sua história, com a sua biografia.
Que lindo. E é muito novo, né? Pensar em doulas da adoção aqui no Brasil. Eu lembro que quando você começou com esse trabalho, eu falei, nossa, doulas da adoção, que, né? Como que será? Porque eu mal conhecia É. o doulas, né, do As parto. doulas de parto, sim, É, sim. e aí depois eu conheci seu trabalho, enfim, achei magnífico mesmo, de verdade, muito lindo. E com certeza deve fazer toda a diferença no processo em si, né? Como você falou, no antes, durante e após, que realmente precisa, seja por uma via, né? Seja por uma psicóloga, seja por uma doula, enfim, acho que Claro. todos os caminhos que levam, né, as pessoas a esse acolhimento, a esse autoconhecimento, né? Enfim, tudo que puder ter de apoio é super válido. A gente sabe que Sim. no nosso país, infelizmente, esse apoio ele é quase inexistente, né? As É. pessoas fazem a avaliação, ok, mas apoiar de fato não existe. É. A Silvana está perguntando o que é doula. Doula é uma profissional treinada que faz parte de uma equipe multiprofissional, né? A epistemologia da palavra, né, da doula, é a mulher que serve, né? Então é uma função ancestral muito antiga, né? Dessa mulher que acompanha essa família e essa mulher que está parindo, né? Que faz um apoio emocional, auxilia nas tensões do corpo. Então, se a gente procurar até fotos de parto, sempre tem a mulher em trabalho de parto segurando a mão de uma outra mulher. Geralmente é a doula, né? Ou uma mulher que faz essa figura, né? Que representa esse papel. Então, a doula é essa pessoa que ajuda. Eu costumo falar, né, eu e a Mari, que a doula ela é uma ponte entre essa mulher filha, antes né, de parir, ou antes de Sim. virar mãe, e a mulher mãe que ela vai se tornar. Então, a doula, ela acompanha transições. Então, a gente tem doulas de luto, doulas de morte, a gente tem as doulas de parto, né? Então, essa doula é essa pessoa que está dentro desse cenário, compondo uma equipe, tá? Então, uma equipe de várias pessoas dentro, né? Que cada uma com as suas funções e que ela tá olhando todo esse sistema. Ela tá olhando essa mulher como um todo, ela tá buscando bem-estar para ela físico, mental, emocional, né? Ela tá auxiliando o acompanhante, né? Seja ele homem, mulher, né? Esse companheiro que também é doulado, né? Então ela também doula essa família, e ela auxilia a mulher a olhar para as questões que essa transformação exige, essa transição, né? Que começa quando você começa a desejar, e quando você começa a idealizar, né? Enfim, Sim. imaginar e querer vivenciar a parentalidade, seja ela biológica. E hoje a gente também entende que a doula de adoção tem esse papel, essa missão importante. E importante falar, Tati, que as pessoas até nos perguntam, né? De que forma isso acontece com os outros atores da adoção, né? Com os outros cenários. Então é importante falar que a doula, ela compõe nessa equipe multiprofissional. Então, do fórum, né? Que a gente só trabalha com adoção legal e segura e para sempre. A gente só acompanha e doula adoções legais via cadastro no fórum. Tá? A gente não acompanha adoções à brasileira, então a gente acompanha adoções legais, a gente estimula, a gente gosta de pegar até processos do lá, famílias estão desde o comecinho para a gente já indicar a trilha correta, já, né, já Sim. auxiliar a família nessa trilha. Então a gente compõe com a equipe do fórum nesse sentido de estimular, né, de estimular todo esse passo. A gente compõe também com os grupos de apoio à adoção, que fazem todo o processo de preparação das informações necessárias desse processo, do cenário da adoção, né? E de questões muito pertinentes para a preparação dessas famílias De que troca, estão né? Tem, enfim, no de grupo. troca, de reflexão, palestras, né? Até vi que você comentou do ENAPA, também estaremos no ENAPA, né? Então é isso, os grupos de apoio são muito importantes. Nós somos voluntárias do GAASP, eu e a Mari, né? Então a gente compõe essa parceria com um dos grupos de apoio à adoção de São Paulo, que é o GAASP, que a gente entende que cada um tem o seu importante papel. E nós junto, né, paralelo com outros profissionais, como psicólogo, assistente social, outras pessoas que fazem esse trabalho também de preparação, de formação e de apoio, né, psicológico, com informações de qualidade confiáveis para as famílias que estão se formando e para as famílias que se formaram também. Né? A gente tem alguns dados do ano passado, que foram 6.000 famílias que se formaram pela adoção
nos últimos 3 anos. Então, são muitas famílias no Brasil precisando de um apoio, né? E de esclarecimento sobre o que significa essa maternidade pela via da adoção, parentalidade, né? Nos dias de hoje. Porque a gente precisa muito quebrar o estigma que ainda existe da adoção como caridade, né? Que na história da adoção se fez presente, né? Como sendo uma via social, buscar filhos para os pais, né, inférteis, né? E também pais para as crianças órfãs, mão de obra de trabalho. Tem diversos estudos e pesquisas que mostram isso, né? Pegar pra criar, Históricos. Tem até termos que a gente ainda, né, infelizmente ainda ouve, né? E, enfim, então é um trabalho social grande da gente se conscientizar, falar sobre isso de uma forma aberta, leve, potente, né? Profissional, né, Tati? De uma forma que a gente consiga mudar isso e trazer a adoção para o lugar de parentalidade, para o lugar de, né, de escolha, para o lugar de... eu costumo falar que eu entendo a adoção mesmo fazendo parte de grupos de parto humanizado e a gente fala, né, de maternidade consciente, eu falo que a adoção é a maternidade mais ativa e consciente. Porque se a gente seguir pela via da adoção legal, o filho não vai aparecer na sua porta, né? Então você precisa ir até lá, estudar, se preparar, refletir sobre aquele cadastro que é muito angustiante muitas vezes, esperar, entender a burocracia, né? Transformar as emoções relacionadas a isso, né? Ressignificar muitas coisas, trabalhar o entorno social, enfim. São muitas questões para a gente mergulhar, né? Mas que por isso que eu gosto da dolagem desde o comecinho, porque a gente consegue ir trilhando, né? Sim. Essa trilha consciente da adoção com a família, seja qual tipo de família for, qual configuração de família for, mas a gente consegue trabalhar com tempo, né? Você falou dessa questão do com o tempo, né? Uma das minhas causas de ir para adoção foi isso, né? Foi que eu percebia que as pessoas só iam buscar o psicólogo quando já estava quase devolvendo a criança, não aguento mais, né? Não dou conta e tudo mais. Tem casos que as pessoas chegam para vocês e por também no pós-adoção, e aí até começando a falar sobre o puerpério, assim, claro. Já teve casos da pessoa Já. Só no pós-adoção, porque estava realmente difícil? Vários casos. Mesmo porque por o nosso trabalho ser novo e a gente sabe do receio de muitas pessoas de procurar ajuda, porque como tem esse caráter da adoção avaliativo, né? Então vai a equipe técnica te visitar no pós-adoção, né? Tem todas as entrevistas no pós. O que eu avalio até como psicóloga é que tem muito receio de se abrir, de se falar abertamente sobre o grande desafio que é quando o nosso filho chega em casa, né, Tati? Porque vamos pensar, né? Vamos convidar até quem tá aqui com a gente a pensar. Então, cria-se todo, né, um processo de quase 1 ano de burocracia para ser habilitado, muita angústia, muita demora. A gente sabe que as equipes são enxutas, né? Então, é muito moroso esse processo. Tudo bem, nem vamos entrar nessa questão. Mas, então, fica 1 ano para habilitação. E aí, sabe-se que esse tempo de espera são de anos, né? E aí, anos com essa angústia, muito choro, é o que eu percebo dos relatos das famílias nas rodas que a gente faz. Muita angústia, muito choro. As datas comemorativas, como o Dia das Mães que está chegando, é muito desafiador para as famílias que estão na espera. Essa espera também engloba lutos anteriores, de gestações anteriores que às vezes não deram certo, de esperas de muito tempo. Então, a gente não está falando só do tempo da adoção, a gente está falando... No meu caso mesmo, eu fiquei 6 anos. A gente ficou 6 anos num processo tentando engravidar. Eu tive 2 anjos que eu tive a perda de 2 bebês. Então, é um tempo de cura também, para quando entrar na adoção, entrar inteiro também, né? Então, hoje eu entendo que são tempos necessários, mas quando a gente está vivendo, parece que é um buraco negro que você não vai mais conseguir sair. Então, esse apoio é muito importante desde da elaboração desse momento. Pensando que muitas famílias acabam não conseguindo pedir ajuda e acabam levando a vida, né? Quando a criança chega, é muito do nada. A Sandra até falou, tive que processar tudo em 3 dias. E aí é um Deus nos acuda, porque dá uma sensação, todo aquele tempo de sofrimento, vamos supor, né? De 5 anos, contando tudo, tempo, espera, fila,
né, processo burocrático, é como se ele não tivesse sido suficiente. Porque tem várias dimensões que englobam o cuidado de uma criança e da parentalidade que acabam não sendo vistas durante esse tempo de espera. Faz sentido para você? Essa linha, né, esse raciocínio, assim. Então, eu costumo falar, é muita coisa para ser olhado. Não é só a criança chegar, né? Então, morre essa mulher mãe, esse pai, né, essa mulher filha, esse homem filho, para nascer essa mulher e esse homem pai. Então, muda-se as relações de trabalho, muda o ritmo e a dinâmica com horários, muda a organização de vida, a dinâmica da família, do casal, em casa, as questões financeiras. Então, esse puerpério, podemos já entrar no puerpério? Pode, claro. Falando da epistemologia da palavra puerpério, puerpério é o tempo após o parto, né? Então, é esse momento depois do parto, né? Então, dentro da ginecologia obstétrica, para a medicina, para a parte fisiológica do parto, o puerpério corresponde a 40 dias, que é o tempo do corpo que gestou, né, que teve toda a alteração, dele voltar. Não é um tempo cronometrado, para cada mulher vai ser um tempo, gestação única ou não, né, mais de um filho, e aí cada gestação, cada corpo. Mas o entendimento médico da obstetrícia é de que em torno de 40 dias essa mulher, os órgãos voltam ao normal, né, voltam ao lugar, então basicamente é isso. E aí confunde-se muito, achando que o puerpério corresponde a 40 dias, né? Então, 40 dias. E a gente sabe das pesquisas... Se fosse só isso, porque a gente fica meio maluca, né, no puerpério. Então, bom seria só 40 dias, mas não. 40 dias é o momento de se orientar de que tem alguma mudança acontecendo. Minimamente se orientar. Né? De começar a conseguir olhar, né? Um pouco. Eu costumo falar que é olhar para cá e depois começar a levantar a cabeça e começar a olhar, né? Que é bem devagar. E aí, então, dentro do puerpério psicológico, então, já tem a literatura falando que é de 24 a 36 meses. Então, esse tempo do puerpério. E aí, quando a gente olha, então, para o puerpério fisiológico, é o tempo tanto da adaptação hormonal, da adaptação emocional, adaptação social e adaptação ambiental, né? E que as mulheres relatam, né, confusão, memória, né, regressão, né, desejos que né, não fazem mais sentido, preocupações e diversos transtornos relacionados a isso também, né? Eu estudo a saúde mental materna, né, psicologia perinatal, e a gente tem relatos de números de pesquisas de 10 anos, só para você ter uma ideia da relação ao puerpério biológico, são 65% das gestantes estão com algum fator de estresse significativo, em torno de 40% ainda com ansiedade e depressão. Então, é um número muito alto na gestação e esse número aumenta. A depressão cai um pouco no pós-parto, no puerpério, né? Mas a ansiedade e os fatores de estresse aumentam. E em épocas de coronavírus, de quarentena, isso aumenta mais ainda. A previsão, né, que a gente está tendo é que aumenta 3 vezes mais. Se a gente pensar na adoção, que a gente já está falando dos tabus, né, de não ter um espaço seguro, confortável, das pessoas não se sentirem validadas em expressar suas emoções, porque muitas vezes hoje em dia tem mais rodas, né, de pós-parto, rodas de puerpério nos espaços de maternidade, e de adoção não tem. Adoção, você tem alguns grupos têm as rodas de pós-adoção, mas não tem-se um espaço, então, que você pode falar, nossa, tô cansada, não sei o que eu fui fazer, minha vida tá de ponta cabeça, não me reconheço, tô estressada, né? Tem desafios na criação, porque vem-se muito atrelado a esse medo de ter os seus filhos retirados pela equipe técnica que vai avaliar que essa família não tá apta ou que, né, não tá dando conta. Sempre esse pensamento de não dar conta é normal. Eu acho que assim, né, quando é biológico, tem isso também, mas talvez é mais um medo do julgamento dos familiares. Isso. Do que as pessoas vão dizer, né? Vão dizer. Agora, na adoção tem algo mais concreto ali, né? Esse medo mais enraizado de... Não, tem que ser forte, porque senão vão achar que, né, como você falou, não sou apta, não dou conta. Então, como é que eu sobrevivo? Tenho que ser suficiente, né?
E vem muito essa questão de ser suficiente, de ser bom, de dar conta. E isso causa angústias, né? Porque não tem como dar conta. Dar conta do quê, né? O que é dar conta, né? Então, quando a gente começa a trazer todas essas questões do puerpério biológico para adoção, no âmbito da adoção a gente usa as nomenclaturas do estágio de convivência, como sendo aquele período, o primeiro período inicial da família com a criança, né? Depois a adaptação. Nada mais é do que o puerpério, né? Sim. Então é começar a encontrar a criança, na adoção esse encontro é gradativo, né? Geralmente a equipe técnica que acompanha faz um planejamento, por exemplo, no meu caso foram 20 dias, né, Ah. de aproximação, até o momento onde fica mais tempo, vai ficando mais tempo juntas, vai E quanto tempo aumentando, você chegou? com 9 meses. 9 meses, tá. Que foi um susto também, porque dentro do cenário da gente, de toda essa questão também de questões de crianças maiores, eu também tive que me readaptar a essa questão. Foi um grande susto. A gente não esperava bebê. Então foi, nossa, vamos se reorganizar dentro de tudo isso, né? Então leva-se um tempo. Eu mesma, eu tive um problema aqui no braço, porque eu carregava lá no colo quase 24 horas por dia, um bebê de 9 quilos, né? Então eu tive questões físicas também. Esse puerpério também engloba, porque é um corpo que não está preparado. Não é um corpo que foi gradativamente aumentando esse peso, é um corpo que de um dia para o outro precisa dar conta daquilo, né? E isso emocionalmente é o mesmo raciocínio, né? Emocionalmente, mentalmente, psiquicamente, esse sistema de mente, corpo, espírito, social precisa dar conta dessas novas demandas, né? Internas e externas. Então, o puerpério é essa grande transição, é esse grande tempo de 2 a 3 anos, onde tá tudo diferente, onde tem um grande. A minha bateria, vou botar para carregar aqui. Onde tem um não reconhecimento sobre os seus desejos. É como se essa família precisasse de novo se haver, né? Se reaver com o que é importante, quais são os nossos valores, quais são os nossos princípios, qual o nosso propósito, resgatar o propósito lá da motivação para adoção, né? E precisa principalmente ter um espaço para expressar essas emoções. Então, a gente, como doula, o seu trabalho como psicóloga e os grupos de apoio que tem esse espaço do pós-adoção, eles precisam ser um espaço aberto do não julgamento, de acolhimento, para que essas famílias expressem sem esse medo do não dar conta e de ter seus filhos retirados, né? De sofrer qualquer represália por falar que não tá dando conta, ou por falar que tá cansado, ou por falar que se arrependeu, né? Não quer dizer que vai falar que se arrependeu que vai ter alguma consequência relacionada a isso, né? Então, é um grande processo, precisa ter muito esse espaço, esse lugar de fala, se reconhecer com outras famílias, né? Olhar outras famílias e falar, nossa, como tá sendo para você com 4 filhos? Né? Como tá sendo para mim com uma? Como tá sendo para você com uma criança bebê? Como tá sendo para você com um adolescente? E trocar, fazer essa troca de experiências, essa roda, né? De vivência, de você se colocar no lugar do outro, de você aprender e falar, nossa, aquela estratégia que a pessoa fez, eu posso adaptar e aplicar, né, na minha família, na minha vivência. E Maíra, é muito complexo. Faz sentido? são muitos fatores, né? Por isso que quando a gente foi definir o Muito. termo, eu falei, nossa, mas é tão amplo, né? Tipo, muito difícil definir, assim, o que falar, porque são muitas questões. Você percebe que está atrelado essa dificuldade maior do puerpério ou não? Em relação a, por exemplo, você, quando sua filha chegou, ela tinha 9 meses, você ficou 20 dias. O que eu percebo é que em alguns casos, mesmo com uma criança de 6 anos, sei lá, 9 anos, às vezes a comarca, enfim, o fórum, essa aproximação dura pouco também. Dura, assim, poucos dias. Inclusive, eu tô atendendo 2 mães, um casal e uma mãe que estão em puerpério e que uma fala assim, foi tudo muito rápido, né? A gente conheceu sei lá, conheceu em setembro, não, outubro, acho que novembro já tava com a criança, assim, uma criança, né, mais velha. E aí, como é que fica tudo isso, assim, como que você entende isso, né, na questão do puerpério? E também teve um outro relato, assim, que como o perfil era bem amplo, né, tal, era mais de 2 crianças e tudo mais, ou seja, as pessoas, essa mãe, esse casal, foi fazer as entrevistas e no fórum o fórum
foram pensando, não, a gente já tem as crianças para você. Ou seja, na entrevista já tinha as crianças para eles. Opa, peraí, então assim, não esperou nada na fila. Então, como que você enxerga esse impacto, né, dessa não espera? Ou então desse período curto de aproximação do puerpério? Sim. Eu entendo que é preciso cautela, tanto para a criança, principalmente para a criança, mas para os adultos, porque os adultos precisam se sentir inteiros para abraçar todos os desafios dessa relação e se sentirem inteiros para partejar, sabe? Para serem pais, para se prepararem como pais e para vivenciarem de uma forma potente a parentalidade via adoção, né? Eu falo que é como se fosse você começasse a namorar, né, o seu marido, e em uma semana ele fosse morar na sua casa, né? Então você não conhece aquela pessoa e você vai dividir a cama, dividir as contas, ela tem uma dinâmica diferente. Eu entendo como muito desafiador. Eu entendo que famílias que estão num processo de doulagem, a gente ainda não teve esse caso de estar acompanhando e já ser chamado. Ou a gente ainda está na habilitação ou a gente já está no pós. Né? E por conta do tempo, e agora com a quarentena, acredito que isso vai levar um tempinho maior por conta da dinâmica dos processos agora. Mas o que a gente percebe é que muita da sensação até de que, nossa, como será que vai ser quando o puerpério chegar, quando nossos filhos chegarem, essa preparação ajuda esses pais, né, essa família, a se sentir mais fortalecida emocionalmente. Então, eu entendo que todo o trabalho de autoconhecimento, de autoobservação, de reflexão sobre a dinâmica familiar, sobre os desejos, sobre as angústias, sobre as preocupações, ele é válido para se preparar para o puerpério. Se eu fosse falar para você, existe como se preparar para o puerpério? Muitas pessoas podem falar que não. Eu acredito que sim. Eu acredito que o estudo, você trocar com outras famílias, conversar com famílias, você que, né, ó, sua filha já chegou, me conta como foi, né? E a gente poder falar com honestidade, a gente poder falar nessa roda de que é difícil, de que foi desafiador, desromantizar mesmo, de que, né, é lindo. É lindo quando a criança chega, mas também é muito punk. Também é muito desafiador, né? Também você se vê com muita sombra, você se vê com muitos medos, né? E com muitos desafios mesmo. E não vamos. E dentro da nossa bolha de privilégio, né? É questão de trabalho, né? Eu mesma, eu era PJ numa empresa, eu tive que sair do trabalho e eu consegui licença maternidade pelo INSS, mas eu poderia não ter conseguido. Então, financeiramente seria muito difícil, né? Na dinâmica familiar, se tem uma rede de apoio. Então, tem algumas questões que precisa ser visto antes com essa família. E que o nosso sonho, Tati, também é até auxiliar essas comarcas a ter minimamente um tempo e um passo a passo que possa ter ser realizado com essas famílias antes, mesmo que a família que a comarca, a equipe já tenha na cabeça um padrão, né? Mas, por exemplo, uma semana é muito pouco tempo para essa família receber, ficar na espera. É preciso um tempo, a gente sabe, né? O tempo precisa um tempo de sedimentação interna, psicológica, né? Dos desejos do projeto. A gente precisa viver um pouco também a falta. Senão a gente também cria muito uma sociedade de que quer uma coisa, tem. Essa sociedade do consumo me assusta um pouco, porque a gente também cria isso. E aí esse ciclo vira com nossos filhos também, de que eu quero isso, eu tenho agora, eu não aceito não, né? E muitas famílias, assim, sem julgamento, mas muitas famílias que vêm e falam, o processo burocrático da comarca é muito difícil. Eu falo, como você lida com o não? Como você lida com a espera? Como você lida com o tempo em outras esferas? Tem críticas ao judiciário, tem desafios? Tem. Mas vamos olhar o que isso reverbera para você. Né? Então, cada família tem que fazer essa autoanálise, colocar essa, né? Sentar no divã, né? Sentar na poltrona de frente pro terapeuta, pro analista, ou para quem vai fazer essa curadoria emocional, como pode ser uma doula também, de olhar e falar, o que pega em mim? Por que esse tempo? Por que esse tempo é um medo? Por que esse tempo é um desafio? E por que o pouco tempo também? Né? Então, por isso que é importante também ter esse tempo da habilitação um pouquinho estendido. Me assusta também quando algumas comarcas falam, fiz habilitação em 4 meses. Porque 4 meses, Tati, é muito pouco para fazer um processo de habilitação. Não dá tempo de você frequentar um grupo de estudo.
num grupo Sim. de, né? Não dá tempo de você fazer o seu curso, não dá tempo de você ter um encontro com uma doula, não dá tempo de você ir num grupo de apoio e ouvir 4 palestras, porque se é uma vez por mês, você ouviu o que é 4 palestras sobre adoção? Nada. É nada, nada. Porque você entra mudo, sai calado, Exato. né? Então, não é você também só ouvir. Eu dou algumas famílias que me falam, nossa, eu frequentei 10 encontros no grupo. E eu falo, tá, e quantas vezes você emitiu a sua opinião no grupo? Nenhuma. Então, não vale só Isso não isso. é É preparação, né? importante, mas não é só isso. Às vezes, Maíra, eu falo, às vezes eu me acho muito chata, porque assim, eu me bato na tecla, né? Fica batendo na tecla, gente, isso não é preparação. Você só ouvir, né? É bom? Ah, é bacana. É ótimo. Enfim, você vai estudar alguma coisa. Mas quando você estuda para você ficar preparado, você precisa colocar para fora. Assim como na profissão você tem que colocar em prática, na questão da adoção você precisa falar dos seus medos, da sua vida, né? Como a gente está falando aqui. Então, é muito Sim. mais se preparar do que só ouvir, né? Do que só ouvir. É ter informações concretas. Exato, exato. E a gente, é assim, né? Todo tempo vai ser pouco. Todo tempo que tiver, né, tem uma professora do nosso curso, a Marília, a gente fez uma live recente, ela falou, fiquei 5 anos na espera, quando meu telefone tocou, eu falei, não, peraí, eu preciso de mais tempo, não tô pronta, tô cheio, porque a vida, ela é cíclica, né, então, né, como a Sandra tá falando, a gente volta a estudar, a gente planeja viagem, a gente entra no curso, a gente compra coisas, então, a gente acaba também colocando a nossa, gestando outros desejos, gestando outros projetos, e a gente gesta também em prol do filho que vai chegar, né? Então precisa-se de um tempo para isso. Mas aí eu acho que cada um, quando a gente também diz sim numa proposta de uma semana ou imediata, a gente também pode, nunca é tarde, para se buscar os recursos para se preparar Sim. enquanto a coisa está acontecendo, né? Então eu entendo que é importante fazer um planejamento administrativo, financeiro, né, de rede de apoio, escolas. Então, a preparação, ela pode ajudar muito no puerpério no sentido de qual foi o perfil que eu dou conta e que eu delimitei, que eu vou, né, que eu aguardo. Uhum. Então, eu preciso estudar esse perfil. Eu preciso estudar a idade dessa criança, quais são os desafios que a criança, nessa fase do desenvolvimento, enfrenta, qual uma escola perto da minha casa, dentro das minhas condições de hoje, né? Não é para daqui a um ano, porque a gente não sabe, né? Então, hoje, quais são as minhas condições, quais são os meus recursos internos e externos para acolher e para dar as melhores condições para essa criança, né? Digo mais, né, Dentro Maíra? dentro desse rol, né? As conversas, né, entre os parceiros, porque a gente sabe que culturalmente as mulheres, elas vão mais atrás das informações, elas estudam, né, elas encaram mais o processo. Você percebe isso, Tati? Você percebe muito, isso nos seus muito, atendimentos? muito, muito, muito. Infelizmente, porque eu queria, Uhum. né, que fosse mais igualitário, que os homens estivessem mais abertos, mas eu acho que tem homens também que estão trabalhando isso com outros homens até. Você falou do puerpério, eu lembrei do perfil homem paterno. Não sei se você conhece. Adoro. Né? Fala, Uhum. fala do puerpério. Eles fizeram um vídeo, né? Um documentário incrível. Muito legal. Então, para as mulheres que estão aqui, né, tem que apresentar para os homens esses perfis masculinos. Que nem tem o macho da relação, tem o paizinho vírgula, enfim. Tem alguns que talvez os homens se identifiquem mais do que ver a gente falando que é mulher. Sim, sim. Mas, enfim, o que eu percebo é que essa preparação, você está falando de preparação, né? É óbvio que não vai ser igual. Você vai estudar e lá na frente vai acontecer igualzinho do que você está se preparando. Mas vai te dar uma base, né? Uma base para resiliência. Uma base para suportar quando tudo estiver desmoronando. E até mesmo para você saber para quem pedir ajuda. Porque se você não está preparada, você não sabe nem para quem você vai pedir ajuda. Maravilhoso você falar isso. Sabe o que a gente tem enquanto doula? A gente tem uma lista de recursos. Você, inclusive, faz parte da nossa lista de recursos, né? Que são profissionais, né? Profissionais. Então, pediatra, escola, psicólogo, nutricionista. A gente põe advogado, a gente põe todos os profissionais que a gente pode precisar durante o puerpério
para estar ali, a gente enquanto doula, né, se a família precisar, a gente tá ali, ó, dentro na sua região, perto de você. Então a gente já vai olhando essas referências antes, a família já vai, já conversa, já faz uma consulta, né? Porque eu lembro também muito de você falar das pessoas procurarem o psicólogo para dar o atestado de sanidade sem nunca ter feito terapia com esse psicólogo. Não faz sentido. É a mesma coisa você falar, me ajuda aqui nessa questão emocional, mas que você nunca trabalhou ela antes, você não elaborou ela antes com esse profissional e com você mesmo. Então, é preciso criar-se um relacionamento. Então, essa preparação no puerpério envolve isso, né? Essa pesquisa, buscar outras famílias, fazer amizade no grupo de apoio com famílias em diferentes etapas. Porque a gente trabalha muito em modelagem, né? Em referência. Claro que a gente vai criar nossa própria referência. Né? A minha terapeuta mesmo fala, Maíra, para isso que você está fazendo agora, para esse momento da sua vida, não tem referência. Você vai criar a referência, né? Mas dá para se modelar um pedacinho de uma colcha de retalhos de referências de outras famílias, né? Dos livros, dos profissionais, né? Que estudam a área, né? Que trabalham com recursos. E tem recursos incríveis, maravilhosos, que ajudam a gente a desbloquear e sair do estado de bloqueio, que ajudam a gente a sair de um estado de morosidade, de um estado, né, de dificuldade mesmo para vivenciar essa parentalidade com potência, né? Porque eu entendo que o puerpério, ele também não é só dor. O puerpério, ele é criatividade. O puerpério é vínculo, é resiliência, como você colocou. É você falar, nossa, eu fiquei 5 noites sem dormir, né? Ou dormindo picado e eu tô aqui bem, firme e forte, né? Não vou correr uma maratona amanhã, mas estou aqui, sabe? Estou consciente, estou ativa e estou buscando novas formas, né? Eu vou acionar minha rede de apoio, eu vou acionar os profissionais da minha lista de recursos, eu vou, enfim, né? É você ter essa autonomia e essa consciência do que buscar, né? A letargia que dificulta muito. O que eu percebo nos casos que você relatou, por exemplo, de devolução, alguns casos que eu acompanhei, alguns mais próximos, outros mais à distância, é que não tem uma abertura para se pedir ajuda. Muitas vezes chega nisso porque lá atrás, por um sinalzinho, uma dificuldade que foi, já não se procurou ajuda, já não, né, já não teve esse espaço de abertura. Ou então eu fico aqui pensando, né, Maíra, como a gente estava falando que as mulheres têm mais abertura, o quanto dificulta também que se o parceiro ou a parceira, enfim, tá muito fechado, né? E aí essa criança chega, se um tá muito mais preparado que o outro, né? E o quanto isso pode desalinhar, né? Que a gente ouve casos também, porque não chegava perto do fulano, só ficava comigo, ou então é muito agressivo comigo. Então, quanto é importante, mesmo que um seja mais aberto do que o outro, mas essa troca, e por isso que é tão importante a espera, para dar tempo, claro, pra maturar, né? De vocês amadurecerem juntos essa ideia, porque também já tive muitos relatos, eu vejo essas lives, e aí eu vou comentar com meu marido. Então, assim, a pessoa maravilhoso. Você tá ali, né? Você tá ali conversando. Você tá puxando, né? Exatamente. Sim. Para mim também vem algumas questões relacionadas a isso, Tati. Não só relacionada à devolução, mas relacionada à separação quando é com um casal, né? Eu já acompanhei alguns casos de separação depois da adoção, porque é muito intenso, né? É muito desafiador mesmo, assim, né? Ter que se haver, a relação muda, né? A gente fala, né? Triangula a relação, né? Tem um novo ser aí, e cada um vai vivenciar o puerpério. O que a gente sabe dos estudos hoje é que também os homens também vivenciam o puerpério, né? Os maridos, enfim, todas as pessoas que estão ali nesse núcleo direto, né? Vivenciando a parentalidade, vivenciam de alguma forma. Que são essas alterações na dinâmica emocionais, alteração até na forma de reagir, na forma de se comunicar, e que causam estranhamento. Né? Porque você tá ali também adaptada num padrão e de repente sua prioridade muda. Então causa mudanças nessa estrutura da dinâmica familiar, né? E cada um vai se envolver e se vincular com a criança, com o filho, no seu tempo também. Né? Eu percebo, às vezes, muitas mulheres também com essa angústia, né? Nossa, eu queria que meu marido tivesse tão vinculado tanto quanto eu. Mas ele vai ter um outro tempo e vamos dizer assim, uma outra porta de vinculação. Essa porta é sua. Qual que é a porta do seu companheiro, da sua companheira? Vai ser uma outra porta, né?
No meu caso, por exemplo, a equipe tinha muito receio sobre como a minha filha se vincular ao meu companheiro, porque ela convivia muito com mulheres. E meu companheiro, né, foi muito conteúdo de conversa, da gente pensar, nossa, como que a gente vai fazer? E a gente decidiu, vamos deixar fluir. Primeira palavra que minha filha falou foi papai. É um grude com esse papai, né? Então, é isso, a gente não tem como prever, mas a gente vai ficar preso nisso como um bloqueio. Ó, papai, falando em papai. Oi, amor. Né? Então a gente vai vir, isso vai virar um bloqueio, uma pedra, ou isso vai ser uma ponte? Sim. Né? A Andressa perguntou do puerpério solo. Puerpério solo, você vai buscar uma rede de apoio de outras pessoas que também vão acabar vivenciando essa dinâmica. Então, amigos, né? Outras pessoas da família que vão também vivenciar esse puerpério de alguma forma, porque você vai estar disponível de uma forma diferente ou não disponível, você vai estar com preocupações diferentes, né? Da mesma forma, esse puerpério também acontece, também é bem potente. E eu não queria falar só sobre as dores do puerpério. Eu quero falar também na potência de criatividade que esse puerpério representa, né? Então, por exemplo, esse trabalho das doulas de adoção, a gente colocou no mundo, eu estava no puerpério e a Mari também no puerpério da gestação biológica do... Então, é uma potência também de criatividade, de mergulho, porque esse encontro com as nossas dificuldades leva com que a gente encontre ferramentas e formas de fazer aquilo de uma forma diferente. Então a gente vai buscar um novo trabalho, ou uma nova dinâmica no trabalho, a gente vai buscar um novo ritmo, uma nova rotina, a gente vai buscar um novo bairro, uma nova casa, um novo relacionamento, né? Novas formas de se relacionar com si mesmo e com o outro. Então também é um processo. A gente vai adquirindo novas potencialidades, né, Maíra? Novas competências. E aí Exato. Eu lembro do trabalho das meninas do Filhos no Currículo, né? Que fala muito disso, que maravilhoso. A potência de ser mãe, como que a gente é pai também, enfim, como que a gente precisa naturalmente desenvolver outras saídas, outras respostas, né? Que a gente não tinha pensado antes. E isso é maravilhoso também. Maravilhoso. Esse assumir novas tarefas tira a gente da zona de conforto também. E a neurociência traz que a gente cria novas conexões neurológicas, a gente cria novos neurônios, a gente, né? Então a gente se torna mais potente, a gente se torna mais aberto, a gente se torna mais jovem, a gente, né? A gente dá um restart no processo mais todo, humano, né? Mais humano, mais afetivo. Quando as minhas crianças começaram enfim, mais de um ano e pouco, quando eu via coisas que eu queria que elas fizessem, mas eu não conseguia fazer, eu ficava assim, meu Deus, eu preciso evoluir. Sabe, você sente uma necessidade de evolução. De crescer junto, né? De crescer junto. De ser exemplo, né? Sim, de crescer. Exatamente. Gente, se tiver perguntas, coloca na caixinha aqui. Tem uma pergunta aqui. Tem pergunta? Peraí. Leva lá pro papai dar pra você. Essa aqui é pra você, Maíra, a função de uma doula, você já respondeu. Agora, como faz para se tornar uma? Que eu acho que aí entra muito seu trabalho de formação, então se você quiser responder Sim, claro. Para se tornar uma doula de adoção, a gente tem um curso de formação. Por conta da quarentena e do isolamento que a gente está no momento, a gente adiou os cursos que estavam previstos. Em março a gente ia lançar as datas dos novos cursos, mas a gente pretende fazer um curso até o final do ano. Então, eu recomendo já ir se preparando, já estudando, né? Aproveitando a quarentena também, esse tempo, para estudar, para ler os profissionais, psicólogos, os grupos de apoio, né? Acompanhar a Tati, fazer o curso, como profissional também, né, Tati? Também. Fazer o curso, enfim, se preparar, estudar sobre desenvolvimento infantil, estudar sobre puerpério, estudar sobre, né, sobre parentalidade, tem muita coisa, sobre neurociência, tem muita coisa, né, incrível, né? É um processo infinito. Entrar, né, ao mundo infantil e não só referente à adoção, mas assim, a adoção e parentalidade no geral. Ao apego, né? A teoria do apego é incrível. A gente também traz muito essa referência. A Pepa, meu amor. Que linda, Pepa. Então, também a gente pega... A gente tem questões também no nosso curso relacionadas à sistêmica. A gente se baseia muito a teoria pedagogia sistêmica, né? Então, a gente entender também os atores que envolvem todo esse processo da história,
né, na adoção. Então, desde a família de origem, a família, o abrigo, a instituição de acolhimento, ou a família acolhedora que essa criança viveu, os amigos, o ambiente, o local, né, a família substituta, né, a família adotiva, a história dessa família adotiva, a história dessa família que está, né, vivenciando a parentalidade pela adoção, enfim. São muitas questões, a escola, enfim, entender e acolher e honrar todos eles. E a gente trabalha muito no curso também, Tati, a questão do racismo estrutural. Porque a gente entende que essa questão, ela acaba sobrepondo em relação à adoção, uma vez que a gente tem muitas famílias, é um número grande de famílias interraciais se formando, e o quanto a sociedade também acaba colocando mais esse peso, esse preconceito e paradigmas relacionados a isso. Então, quanto a família também precisa se preparar para também, eu acho que a nossa função também evoluir enquanto geração, né? Nossa geração que tem tanta informação, a geração anterior não tinha, né? Tinha de outras formas, então não tem como a gente fingir que não viu, você não tem como desver. Então a gente precisa sim se colocar a serviço disso, como doula ou como família, né, como sociedade, sabe? Se a gente não vai ser uma doula de adoção ou um profissional da adoção ou uma família que vai adotar, você vai conviver com uma família que vai adotar, né? São 46 mil pessoas hoje habilitadas no Cadastro Nacional da Adoção. Então, uma hora... E a gente precisa criar, então, práticas nas empresas, nas escolas, nas instituições de saúde, né? Que acolham e insiram essa dinâmica de família, né? Que é a adoção. Exatamente, que as pessoas que estão aqui nos vendo, e enfim, outras que vão ver, que mesmo que se o perfil seja bebê ou seja de uma família que não quer uma criança, sei lá, de cor tão diferente, mas que se abra pelo menos, né, Maíra, claro, a conhecer isso. A gente, tendo isso como causa, a gente precisa pelo menos estar paciente do que acontece e, como você falou, as outras pessoas, para que a gente não esbarre em situações tão desnecessárias, né? De preconceito que a gente vê por aqui. E muito desnecessárias no puerpério. Se a gente já está falando de todos esses desafios e potência e sensibilidade e transformação que o puerpério representa, vivenciar isso, né? Então é como se essa família tivesse aberta para tudo isso de novo. E vivenciar isso é fechar essa experiência, sendo que a gente está em crescimento e expansão. Então a gente precisa abrir, né? Tanto para a questão da adoção de crianças maiores, a adoção tardia, quanto as práticas das famílias acolhedoras, quanto a questão da branquitude na negritude na formação das famílias interraciais. Então, esses são módulos que a gente tem no curso e que a gente pode já ir se preparando e já estudando. Tem muito material, muitos autores incríveis que falam disso, de parentalidade, enfim, e de adoção também. E aí já é uma forma da gente estar impactando. Por exemplo, uma pessoa que está vendo a gente agora pode pensar uma prática diferenciada para o Dia das Mães, por exemplo. Porque pode ser que a família que estude na escola ou que conviva no trabalho sejam dois pais. E aí, como será que é esse Dia das Mães? Ou não seja uma mãe, seja uma avó, né, que fez uma adoção, enfim, né, são várias questões que estão permeadas aí, por exemplo, no Dia das Mães. Esse Dia das Mães, as escolas pedem foto de barriga, por exemplo, manda uma foto enquanto sua mãe estava gestando você. Como que a gente lida com isso na adoção? Então a gente precisa conscientizar as escolas, os professores, sobre práticas que incluam. Aqui a gente tem uma doula de adoção, que é a Paula Furtado, e ela tá trabalhando esse tema no TCC, né, da formação como doula de adoção, sobre as escolas, sobre a gente pensar em práticas que incluam. E que as escolas podem ser também um campo de acolhimento, de se falar sobre as emoções, sobre as dificuldades, né, sobre as escolas de consciência, sobre as escolas... Tem muita cobrança, né, da criança que quando chega na família já põe na melhor escola, o nível de performance, de produtividade da escola, e a criança trava. E isso atrapalha no puerpério. Porque você quer que seu filho se desenvolva da melhor forma, mas será que aquilo é melhor para ele ou melhor para você? Né? Ou até mesmo, né, nos pais, enfim, também não é uma questão de julgamento, mas é nessa preocupação de tanto de regra, né? Porque eu preciso da regra. Muita! Né, super importante isso no puerpério. Porque chegou, não sei o quê. Então, aí só tem uns que ficam tão focados que às vezes até pode prejudicar, né, a vinculação. Então, como é até complicado você dosar
como que eu construo esses vínculos e ao mesmo tempo eu vou inserindo aos poucos a criança nesse novo mundo, né? Exatamente. Eu acredito que ao invés de criar regras, é importante criar um ritmo. E que esse ritmo seja tão potente, tão. Amor. E esse processo seja tão potente a ponto de fluir e ele poder ser revisto diariamente, né? Porque o puerpério é isso também, é rever, porque ao mesmo tempo que a gente está crescendo e se desenvolvendo, a criança também. Aí a criança muda de fase, aí aquilo que era uma regra ou né, uma rotina, mudou. Né? Mudou esse ritmo, a criança está num ritmo de sono, um ritmo de estudo, um ritmo de concentração, um ritmo de vinculação com um ou com o outro, necessidades diferentes. Então, esse puerpério é um momento, eu digo que é de atenção plena. Se eu fosse resumir o puerpério e convidar as pessoas, que também dá para praticar antes, né? Sim, É praticar atenção plena na hora de comer, atenção plena no tomar banho, atenção plena de olhar, atenção plena de fazer uma coisa de cada vez. Atenção plena de olhar a pessoa e não ficar fazendo outras coisas no celular, de respirar, exato, de contemplar a natureza, né? De não fazer nada também. Então, para mim, o puerpério traz muito como sendo esse tempo de alimento emocional, sabe? E que, enfim, se surgirem desafios, né? Questões sintomáticas, sintomas, que a gente sinta seguro de pedir ajuda. Né? Tem um livro que eu amo, da Brené Brown, que fala a coragem de ser imperfeito, né? Amo, amo, amo. Então, é isso, né? Eu acho que na parentalidade, mais do que nunca, a gente precisa ter coragem de ser imperfeito. Não seremos pais perfeitos, não seremos melhores que os pais biológicos, né? Seremos os novos pais, né? Seremos o pai e a mãe possível que a gente pode ser, que a gente tem de melhor para ser naquele momento, né? Que a gente vai ter melhor para entregar naquele momento. E que cada dia é uma possibilidade de melhorar, né? De ser um pai e uma mãe melhor, né? As nossas crianças merecem isso, né? A gente merece isso também, A né? gente Não se também. trata de perfeição, mas do como é lindo a gente evoluir, como é lindo a gente olhar, sei lá, 10 anos atrás, 5 anos atrás, como eu evoluí, como eu amadureci, né? Então, aproveitar esse tempo dessa espera ou desse puerpério para isso, né? Para evoluir. E no puerpério é tempo também para criar rituais, né, Tati? Assim, ter os rituais de vinculação, rituais de comemoração, rituais de encontro, rituais de atenção plena, né? Rituais de coisas que gosta de fazer e começar a inserir a criança naquilo, né? Então, e rituais das coisas que a criança gosta de fazer e você também gosta. Esses dias até eu postei uma foto no Instagram da minha filha comendo caqui, no meu Instagram, Maíra Aiello, e aí uma pessoa falou: Nossa, você gosta de caqui? Eu falei: Não, não gostava até outro dia, comecei a gostar por causa da minha filha, né? Então, assim, minha filha me ensinando a gostar de coisas, né? Acerola, que era super azedo, eu nunca tinha comido. E eu sei que onde a minha filha morou tinha acerola e ela pega no pé do chão e come. Então, assim, as crianças, né? No caso, elas vêm muito também para ensinar, né? E elas se conectam com a gente. Quando as pessoas falam, os filhos vão ficando parecidos, é porque a gente vai se conectando, né? A gente vai se vinculando, a gente vai se misturando, né? E é muito lindo isso, né? Eu falo assim, eu não quero que a minha filha tenha a minha cara, eu quero que ela tenha o jeito dela e a gente se reconhece nesse encontro, nesse desencontro também, né? As pessoas às vezes ficam, nossa, ela é igualzinha a você. Eu falo, não precisa buscar semelhança, né? Porque ela tem a questão dela e eu amo desse jeito. E a gente vai ter semelhanças. Porque antes eu alisava o cabelo e agora tem cabelo cacheado, então eu não aliso mais, eu deixo meu cabelo enrolado. A gente vai se moldando também para ser né, conexão também com o fluxo da criança, né? E o que é o vínculo, se não, né, esses vários momentos de conexão que aí vai crescendo, essa coisa tão forte, né, que você não vive sem, que você sente saudade da criança só de ir pra escola, enfim. É isso, né? E tirando essa questão da romantização, né? A Paula até falou o espelho mais lindo e mais cruel. É preciso entender também que para muitas famílias esse puerpério representa aquela infertilidade, representa o luto do bebê perdido. Então, muitas dores podem vir disso, né? Olhar para essa criança muitas vezes eu não fui capaz de gerar, né? Enxergar, a criança ser a materialização das imperfeições. Por isso que a gente precisa
treinar e aprender a ser mais gentil, autogentil com a gente mesmo, para a gente acolher as dores, acolher as dificuldades, acolher esse lado cruel que muitas vezes vai aparecer e que faz parte da vida. Essa ambivalência faz parte da Sim. vida, da experiência humana, da Gente, existência e vai da acabar o nosso vivência, né? Ai, meu Deus, não acredito! Ó, muito Adorei. obrigada. Deixa uma última mensagem. Gente, vai lá no perfil da Maíra, conheçam o curso dela e o meu curso, Se Preparam e Evoluam. Deixa a sua última palavra pra gente encerrar. Ai, minha última palavra é que a gente precisa se reencontrar, se perder para se achar, né? Então, esse processo de construção ele é diário. Contem com profissionais apaixonados como a Tati, como a gente, o que vocês precisarem, né, Tati? A gente está construindo essa trama juntos e é uma alegria poder contribuir para as famílias mais conscientes e felizes. Gratidão. Maíra, gratidão. Eu que agradeço.